Salut mon ami, aqui é o Jerome do francesfluente.com, mais uma vez com mais uma aula online de francês. E no vídeo de hoje a gente vai estudar um pouquinho mais aí a negação, donc la négation en français. A gente não vai entrar na complexidade da negação, é mais uma aula para quem está começando aí a estudar a negação no francês, tá? Então a gente vai pegar os aspectos mais simples da negação e vamos lá, espero que você tenha uma boa aula. C'est parti! Então é o seguinte, la négation en français, a gente tem o ne pas, que é o mais simples, a negação mais simples, né? O ne jamais, e calma que a gente vai ver cada um com uma precisão aí, de forma bem minuciosa, tá? O ne plus, o ne rien, o ne aucun e o ne personne. Esses são os 6 aspectos da negação, assim, eu diria assim, os mais simples do francês, tá? Então, antes da gente abordar cada um deles, entender cada um, como que se constrói, é bom saber que no francês existe quando você vai dizer, por exemplo, alguém te pergunta alguma coisa, em vez de você falar sim, você fala non, tá? Então, não é o non. Agora, como que você faz para construir gramaticalmente uma frase com a negação? Isso já é outra história, construir frases com a negação, e é isso que a gente vai ver agora. Primeira coisa a saber é que existe um padrão na construção da negação em francês. E como que funciona esse padrão? Veja bem, basicamente ele é o mesmo para todos os tipos de negação, ou seja, sujeito mais o ne, mais o seu verbo, mais o teu elemento de negação, seja ele o pas, o jamais, o plus, o rien, o aucun ou o personne. O que significa cada um deles? Antes da gente entrar no detalhe do que significa cada um deles, é bom saber que o mais usual, o mais tradicional usado, o mais frequente é o ne pas, que simplesmente é quando você constrói uma frase na negação, seja ela qual for. Então vamos ver um exemplo prático disso que eu estou falando para que fique mais claro para você. Eu vou pegar o verbo fumer, que é fumar. Então é um verbo de primeira conjugação, fácil de se entender, e vamos conjugar ele no presente. Então, je fume, que significa então eu fumo, né? Tá aí o bonequinho para mostrar isso daí. E se você coloca isso na negação, então aí fica je ne fume pas. Você aí nesse caso tá falando eu não fumo. Negação simples, ok? Então o ne pas é o não apenas, né? Je ne fume pas, onde o je é o sujeito, né? Lembra? Je é o sujeito, mais elemento ne, mais o verbo, no caso conjugado, né? No caso é o fume, mais o elemento de negação, pas. Je ne fume pas. Atenção à pronúncia. Je ne fume pas, ok? Aí tem um bando de biquinho para fazer, mas é isso aí, tem que fazer. Outro exemplo com outro elemento de negação agora. Continuamos com o verbo fumer, e agora a gente vai pegar o pronome tu. Tu fumes. Tu fumes, que significa tu fumas, ou você fuma, só que dito de forma informal, de forma familiar com alguma pessoa que você tenha familiaridade. E aí, se a gente usar o segundo elemento que a gente viu na tabela, que é o ne jamais, tu ne fumes jamais, como é que ficaria isso então? Tu nunca fumas, ou você nunca fuma. Então aqui tem uma particularidade que para quem fala português ele pode reconhecer esse jamais como jamais, né? Então ele tem, você pode traduzir o jamais como jamais, né? Por exemplo, você falar você já comeu coelho? Aí você fala jamais, fala jamais, pode falar jamais em francês, tá? Agora, para você usar o nunca, né, quando você forma a tua frase com nunca, você quer construir uma forma negativa com nunca, por exemplo, eu nunca comi coelho, então aí você também usa, né, je n'ai jamais mangé de lapin, no caso que eu estou falando aqui. No caso do nosso exemplo, tu ne fumes jamais significa tu nunca fumas, ou você nunca fumas, ok? Se falar assim, ah, você não fuma jamais, fica um pouco estranho para quem fala português. Então, tu nunca fumas, você nunca fumas. Em francês eu vou dizer tu ne fumes jamais. Super?
Próximo exemplo agora, outro pronome, continuamos com o verbo fumer, e a gente vai pegar o il, que é o ele. Il fume, ele fuma. Ele fuma, e agora a gente vai pegar o terceiro elemento de negação, ne plus. E aqui eu construí a negação do il fume, presta atenção, il ne fume plus. Ou seja, ele não fuma mais. Quer dizer, ele fumava e não fuma mais. Il fume, il ne fume plus. Atenção, porque o S aqui do plus não pronuncio. Plus, ok? Très bien. Próximo exemplo. Então, continuamos com fumer. Pegamos um outro pronome, no caso agora o elle. Elle fume. Ou seja, ela fuma. Atenção! Elle ne fume rien. O que isso significa? Elle ne fume rien significa ela não fuma nada. Ela não fuma nada. Rien é nada. Ok? Elle ne fume rien. Super? Próximo exemplo agora. Continuamos com fumer e vamos pegar o pronome on. Lembra do on? Terceira do singular. On fume un cigare. Ou seja, a gente fuma um charuto. Pois é, cigar é charuto, ok? Cigarro de cigarro é cigarette. E a gente vai ver isso depois. On fume un cigare, a gente fuma um charuto. Vamos pegar o nosso próximo elemento de negação, que é o ne aucun. E aí a nossa frase fica então, on ne fume aucun cigare. E o que significa on ne fume aucun cigare? Significa então, a gente não fuma nenhum charuto. Aqui o exemplo foi esse daqui, ne aucun, não nenhum, ok? Vamos mudar um pouco o verbo agora, connaître, que é conhecer. Connaître, que é conhecer. O meu exemplo foi, nous connaissons quelqu'un. Tá? Um exemplo bem básico, onde aqui eu tenho o seguinte significado. Nós conhecemos alguém. Cuidado, tá, gente? Quelqu'un, alguém. Não é qualquer um, é alguém. Quelqu'un, d'accord? E vamos pegar o nosso próximo elemento de negação, que é o ne personne. Então, se eu digo, nous ne connaissons personne, então, nesse caso, eu estou dizendo, nós não conhecemos ninguém. Nós não conhecemos ninguém, ok? Então, esses foram mesmo os elementos básicos de negação no francês. Se você ficou com alguma dúvida, volta esse vídeo para concluir. Atenção, tá? Tem dois detalhezinhos que eu queria que você prestasse muita atenção. A primeira é, atenção com as elisões. Exemplo, se a gente pegar o nosso primeiro termo de negação, que é o ne pas, se o meu verbo ele começa com uma vogal, no caso o verbo imagine, imaginer, que aqui conjugado fica imagine, vogal i, então aí cuidado, porque eu tenho o que a gente chama de elision, d'accord? Então eu digo je n'imagine pas. O que eu faço? Eu tiro o ezinho do ne, né? Mato ele e coloco a alminha dele ali na frente. Tive uma aluna uma vez que me falou isso. Ah, João, para me lembrar da negação, eu sei que eu tenho que... Eu mato o ezinho e ele fica com a alma dele ali pairando, que é o apóstrofe, tá? Então, je n'imagine pas, eu tenho que usar essa elision, super? Fica errado dizer je ne imagine pas, vira uma coisa só, olha. Je n'imagine pas, super? E o segundo detalhe, ao usar a negação ne aucun, fazer a concordância de gênero, tá? Então, exemplo, il ne fume aucun cigare, onde cigarro é charuto e é masculino. Porém, atenção, eu digo il ne fume aucune cigarette. E cigarette é feminino. Por isso que aqui eu tenho que fazer a concordância de gênero. O aucun vira aucune. E cigarette é cigarro, o cigarro do cigarro, não é charuto, é cigarro mesmo. Só que em francês, cigarette é feminino. Tá? Então qualquer que seja a palavra que venha depois de aucun, que é feminino, eu preciso dizer aucune para fazer a concordância de gênero, ok? Então está errado dizer il ne fume aucun cigarette. Eu preciso dizer il ne fume aucune cigarette, onde o aucune ele fica com esse som por causa do meu ezinho na escrita ali, que é o famoso símbolo do feminino no francês. Bom, eu espero que você tenha ficado um pouco mais claro aí a negação simples do francês. E agora a gente se vê na próxima aula. Um abraço!